Vamos ler juntos? Mateus 5, 6. Vamos lá no 2? 1, 2. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, eu não sou tecnicamente um jurista. A maioria de nós não é. Apesar de ter algum conhecimento na área do direito, eu não sou um jurista. Juristas são pessoas que, além da formação jurídica, militam diariamente como operadores do direito. Eles são advogados, públicos ou privados, são professores universitários na área do direito, promotores, juízes, procuradores, nas mais variadas esferas, municipal, estadual, federal. Mas mesmo não sendo propriamente técnicos na área, eu creio que todos nós temos um certo senso de justiça, algo que é intrínseco dos seres humanos. Há um senso de justiça entre nós. Aliás, só nós, seres humanos, podemos ter essa condição. Afinal, não há o que se falar em justiça na relação entre os animais. A gente não, apesar de alguns dias atrás, uma onça pintada ter sido cancelada nas redes sociais porque comeu uma capivara. Não, a onça pintada não pode, uma onça pintada não pode comer uma capivara. Cancelaram a onça pintada nas redes sociais. Não há o que se falar em justiça na relação entre os animais, mas entre seres humanos, sim, há que se falar em justiça. E partindo dessa verdade, que há um senso de justiça em nós, eu, como cidadão brasileiro, e, consequentemente, creio que você também, tem percebido que há um sentimento generalizado de que nós não estamos vivendo ou vendo a justiça sendo praticada em nosso país. São inúmeras as razões que fomentam esse sentimento. A primeira delas, ou algumas delas, a morosidade da justiça. A nossa justiça é muito morosa, é muito demorada. Ações judiciais no nosso país são muito demoradas, demais, a ponto de alguém propor uma ação, de repente uma ação civil, reparação de um dano, e essa pessoa não ver a sua pretensão atendida, e talvez essa pretensão atendida recair sobre os seus filhos, ou quem sabe, sobre os seus netos. Nós também temos, no nosso país, em alguma medida, uma impunidade, um grau de impunidade que é generalizado, sejam nas relações ou nos crimes de trânsito, nas ações penais de crimes contra a vida, contra o patrimônio, ações cíveis. Nós, infelizmente, temos visto a impunidade muito presente em nosso país. E uma sensação, e aqui eu não estou dizendo que é verdadeira ou não, mas ao menos uma sensação de que aqueles mais favorecidos, os mais ricos, que têm condições de contratar bons advogados, advogados caros, sempre se safam, sempre se valem das medidas que a lei permite para se livrar das suas culpas. Uma outra questão que tem estado muito presente no nosso país é um protagonismo do Poder Judiciário, muitas vezes extrapolando as suas prerrogativas. É verdade que o nosso Congresso Nacional, ou talvez as casas legislativas estaduais, tem negligenciado as suas funções de fazer leis
para suprir as demandas de uma sociedade em constante evolução. E muitas vezes o Poder Judiciário acaba tomando decisões e, por vezes, usurpando ou extrapolando os seus poderes para tentar corrigir essa falta do poder legislativo, ou mesmo do poder executivo, na falta de edição de decretos que regulamentam assuntos importantes da nossa vida. Cremos que todos vimos, na semana que se passou, uma questão envolvendo um deputado federal e o Poder Judiciário, particularmente o Supremo Tribunal Federal, e as consequências todas disso tudo. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor entre esse fato, né, ou a respeito desse fato, mas eu creio que todas estas coisas, e talvez você tenha lembrança de tantas outros fatos conhecidos da grande mídia ou não, ou fatos que envolvam a sua própria vida, quem sabe você tem demandas no Poder Judiciário, tudo isso parece produzir em nós esse sentimento de que há uma injustiça presente na nossa nação. Normalmente, logo depois do culto da ressurreição, ou do domingo da ressurreição, todos os domingos são domingos que devemos lembrar da ressurreição, mas no calendário cristão nós usamos um deles em particular para dar uma ênfase ainda maior sobre isso. Foi domingo passado. Normalmente nos domingos que se seguem ao domingo da ressurreição, nós falamos de ações, de momentos na vida de Jesus ressurreto, como o texto que o presbítero Vitor colocou na liturgia, o Senhor Jesus se apresentando perante os seus discípulos, Tomé ali incrédulo, porque não estava presente no primeiro momento, num segundo momento presente, o Senhor Jesus vai direto a ele. Seria muito conveniente, muito propício falarmos sobre isso. Mas, dados os acontecimentos da última semana em particular, e o todo daquilo que tem acontecido na nossa nação, eu creio que o Senhor me levou a pensar nesse texto. Os que têm fome e sede de justiça. Um texto que está nas chamadas bem-aventuranças, ou ainda no Sermão do Monte, que é mais amplo do que as bem-aventuranças. Pois bem, o ministério terreno de Jesus inclui ensino, pregação e cura. Onde quer que Jesus fosse, ele gerava grande agitação e grande controvérsia. Geralmente, grandes multidões seguiam Jesus, à medida que ele se movia pela Judéia e pela Galiléia. Milhares vinham até ele para receber uma cura, muitos outros também vinham para zombar e escarnecer, e alguns vinham em busca da verdade. Em tal ocasião, Jesus proferiu a sua primeira mensagem registrada, o Sermão do Monte, um texto longo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Nele, Jesus proclamou um padrão de vida que é oposto aos padrões dos dias de Jesus e dos nossos. Ousadamente, Jesus denunciou as práticas ritualísticas e hipócritas dos líderes judeus religiosos. Ele ensinou que a verdadeira religião é uma questão de coração e mente. As pessoas se comportarão como seus corações ditarem, de forma que a chave para um comportamento transformado é um coração, é uma mente transformada. E no começo desse seu longo sermão, Jesus apresentou as bem-aventuranças, Mateus 5, de 3 a 12. Uma lista de atitudes piedosas que marcam a vida de um verdadeiro crente e que asseguram felicidade. A palavra grega traduzida por bem-aventurado, naqueles versos, fala de felicidade e contentamento. O resto do sermão discute o estilo de vida que produz essa felicidade e esse contentamento.
Ou seja, Jesus ensinou que a felicidade é muito mais do que circunstâncias favoráveis e emoções agradáveis. De fato, a felicidade não depende necessariamente das circunstâncias. Ela é construída sobre o caráter do próprio Deus que está em nós. À medida que em nossas vidas se manifestam virtudes de humildade, tristeza pelo pecado, moderação, justiça, misericórdia, pureza e paz, nós experimentaremos felicidade. Uma felicidade tal que nem a mais severa perseguição pode destruir. Muito bem, pastor, mas e essa bem-aventurança? Essa que diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão saciados. O que ela diz para nós? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos, ou que nós observássemos o seguinte: como medir fome e sede? Vejam, a bem-aventurança fala de fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas será que fome e sede no texto, no tempo de Jesus, tem exatamente o mesmo significado que tem para nós hoje? As palavras não existem no vazio. As palavras possuem uma história escrita nas experiências e no pensamento de quem as usa. E o significado de cada palavra também pode estar condicionado pela experiência da pessoa que vivencia, que usa essa palavra. Neste caso em particular, no caso desta bem-aventurança, alguém que a escutasse pela primeira vez receberia uma impressão muito distinta da que produz em nós. A verdade é que poucos de nós, dadas as condições modernas de vida, sabem o que significa ter fome e sede. Mas no mundo antigo era diferente. O salário de um operário naquela época era o equivalente a 8 centavos de $1. Eu não sei como é que está a cotação do dólar hoje, mas alguma coisa em torno de R$5, mais ou menos isso. Vamos arredondar para R$5. Né? Percebam que tem gente que está antenada com o preço do dólar. Né? R$5. 8 centavos de R$5. 10 centavos de R$5? 10 centavos de R$5? Aliás, 10% de R$5? 10 centavos de R$5? Não. 10% de R$5? 50 centavos. Né? E ainda, se nós considerarmos o maior valor aquisitivo do dinheiro daquela época, ou seja, quem ganhasse mais, não havia muito o que fazer com o dinheiro. Na Palestina se comia carne somente uma vez por semana. Um operário estava permanentemente andando sob o fio da navalha da inanição, sempre ali sob o risco de literalmente morrer de fome. E muito mais grave era a questão da bebida. Na antiguidade, a maioria das pessoas não dispunha de água corrente em suas casas, de água potável. Quem saía, por exemplo, de uma viagem, podia a qualquer momento ser surpreendido por uma tormenta de ar quente. Não havia nada que podia fazer, exceto envolver a cabeça em seu turbante, dar as costas ao vento e esperar que passasse a tormenta, enquanto a areia entrava pelo nariz e pela boca, ao ponto em que só podia respirar, e essa pessoa via crescer nela a imperiosa vontade de saciar a sua sede.
pouca água para fazer isso. Nas condições de vida moderna, como as que desfrutamos hoje, não há paralelos que possam servir para comparações com situações como essas. De modo que a fome desta bem-aventurança não é um apetite que alguém possa satisfazer comendo um bocado de comida pela manhã, por exemplo. A sede não é alguma coisa que se sacia, como nos dias de hoje, tomando um refrigerante, tomando um suco ou um copo de água refrescante. É a fome do homem que durante toda a sua vida não comeu o suficiente para satisfazer-se. E além disso, possivelmente, há vários dias não tinha nada para comer. É a sede do homem que morrerá, a menos que encontre água para beber. Sendo assim, meus irmãos, essa bem-aventurança é, em realidade, uma pergunta e um desafio para nós. E a pergunta é: até que ponto você deseja justiça? Você a quer na medida em que o faminto deseja algo para comer, ou o sedento algo para beber? Em outras palavras, qual é a intensidade verdadeira do desejo de justiça que nos anima? O quanto desejamos justiça? Mas há um outro aspecto nessa bem-aventurança que somente podem perceber aqueles que têm acesso ao texto no seu original, na língua grega. Uma das regras do idioma grego é que os verbos como ter fome ou ter sede sempre estão seguidos de um substantivo em caso genitivo. O caso genitivo é a forma gramatical que em português se constrói com a preposição de. A palavra homem, em caso genitivo, é do homem. O genitivo que vem depois de verbos, como estes, se denomina em grego genitivo partitivo, ou seja, o genitivo das partes. Se dissermos, por exemplo, tenho fome de pão, não se trata de todo o pão, mas sim do pão necessário para acalmar a fome, talvez um pouquinho mais. Se alguém disser, tenho sede de água, não é toda a água que há no rio ou no poço, mas um pouco de água, o suficiente para matar a sede. Mas nesta bem-aventurança, a palavra justiça não está como corresponde em caso genitivo partitivo, mas em acusativo. Algo muito pouco comum em grego. Quando verbos como ter fome ou ter sede vão seguidos de um acusativo, o significado da oração é que se tem fome ou sede da totalidade do objeto ou do objeto direto do verbo. Dizer tenho fome de pão, com pão em acusativo, significa quero comer todo o pão. Dizer tenho sede de água, com água em acusativo, como no texto, significa quero tomar toda a água que tem na jarra. Não só o suficiente para matar minha sede, eu quero toda a água. Portanto, a tradução mais correta desta bem-aventurança seria: bem-aventurados que têm fome e sede de toda a justiça, da justiça total, da justiça absoluta. A pergunta que eu preciso me fazer, necessariamente, e a você também é esse tipo de fome, é essa medida de sede que nós temos de justiça? Em segundo lugar, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, que tipo de justiça?
quando o texto fala de justiça, quando o Senhor fala de justiça, a que justiça nós estamos nos referindo? É verdade que existem vários tipos de justiça. E eu quero então trabalhar algumas delas com vocês brevemente. Em primeiro lugar, é necessário dizer que existe uma justiça imputada sobre nós. Já ouviu essa expressão? Justiça imputada, que é a justiça de Cristo imputada a nós. Na morte de Cristo na cruz, ao mesmo tempo que os nossos pecados foram imputados, lançados sobre Cristo, a justiça dele foi imputada sobre nós. Nós somos declarados justos por Deus, nosso Pai, não pela nossa justiça, porque não há justiça em nós, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. Cristo nos deu a sua justiça, lançou sobre nós a sua justiça. Então, todo verdadeiro crente, todo aquele que foi alcançado pela graça, que foi regenerado, que nasceu de novo, é justo diante de Deus. Repito, não porque haja uma justiça que é própria nossa, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. A justiça de Cristo imputada a nós apaga a culpa pelo pecado. Isso é fundamental, é por isso que a Escritura diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós podemos extrair do texto, aplicar em nossas vidas, a partir dessa expressão, dessa palavra, justiça, três justiças que eu creio que nós devemos ter sede e fome delas. A primeira delas é a justiça pessoal, que a gente poderia chamar de santificação. Essa justiça que demanda dos crentes um esforço. Essa é a fome que nos conduz a erradicar o nosso pecado pelo poder do Espírito Santo, a fim de que nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Assim, o homem que recebe essa bem-aventurança não é necessariamente aquele que obtém a justiça e a bondade, mas aquele que as deseja de todo o seu coração. Vejam, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Pensando na justiça pessoal, na santificação, bem-aventurado é aquele que procura santificar a sua vida à luz da vontade de Deus, da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que mesmo muitas vezes fracassando na busca por santidade, não desiste de a buscar. Que ao cair, se levanta pela graça de Deus e continua marchando. Que ainda que peque acidentalmente, não é alguém que vive na prática do pecado, não é alguém que se assenta confortavelmente no pecado, mas alguém que é incomodado pela ação do Espírito Santo que habita em nós, e é levado ao arrependimento, à confissão e ao desejo sincero de não mais pecar. Esse é um tipo de justiça que nós devemos ter sede e fome e sede de santificação, fome e sede de uma vida mais separada, mais pura diante de Deus. Há uma outra justiça, da qual também devemos ter fome e sede, e a gente poderia chamá-la de justiça social, quem sabe atrelá-la à providência divina. Ou seja, eu preciso ter fome e sede, não apenas da purificação pessoal, da santificação na minha vida, mas eu preciso ter fome e sede da purificação da sociedade,
de uma sociedade mais temente a Deus, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais igualitária. E essa fome e sede devem levar um crente a se engajar, a se envolver nas causas de Deus, na educação, na assistência social, na política, em outros espaços que demandam a atuação da justiça de Deus na sociedade. Eu tenho que ter fome e sede disso. Eu tenho que chorar. Eu tenho que lamentar a miséria da sociedade em que nós vivemos. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade que teve o seu início com uma missa católica romana. A primeira bandeira do nosso país foi a cruz de Cristo. Nós somos um país que recebeu um legado, ainda que católico romano, mas em alguma medida um legado cristão. E hoje, um dos países com maior quantidade de cristãos protestantes do mundo. Mas a pergunta é, em que medida isso afeta a vida em sociedade? O fato de termos hoje no Brasil, os números não são exatos, mas alguns falam até em 50 milhões de crentes, ou mais do que isso. O que isso efetivamente tem causado de impacto transformador na nossa sociedade. Porque nós deveríamos pensar, deveria ser razoável pensar, com tantos crentes, com tanta gente temente a Deus, com tantas pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa sociedade deveria ser diferente. Mas muitas vezes o que vemos? Alegados cristãos fazendo orações para agradecer a Deus pela propina que receberam. Lembra? A oração da propina. Vemos cristãos que ocupam cargos relevantes no nosso país, tomando decisões que vão na contramão daquilo que é justo, daquilo que é correto. E eu não digo só apenas de cristãos colocados em cargos de poder, em cargos de influência. Eu digo de pessoas normais, comuns, gente como a gente, que trabalha numa empresa, que estuda numa escola, que vive numa família, que é vizinho, que é amigo. Que tipo de influência nós temos causado na sociedade? O que temos feito para promover essa justiça, a justiça social que decorre da providência de Deus sobre toda a humanidade e que impõe sobre nós cristãos a obrigação de fazer alguma coisa. O que eu tenho feito para transformar a vida em sociedade? Porque é fácil, meus irmãos, e eu digo isso muito por mim mesmo, é fácil eu olhar para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros que votaram sim ou não, neste caso ou em tantos outros. É fácil olhar para um juízo singular, um juiz de primeiro grau, ou para um advogado que está defendendo um criminoso, que nós sabemos que é realmente culpado pelos seus crimes, mas que está ali porque é o seu trabalho, é a sua obrigação, mas que muitas vezes nos indignamos com isso. Como que um advogado pode defender alguém assim? Mas o que nós temos feito? O que eu e você temos feito para produzir justiça na sociedade? Mais ainda, onde está a fome e a sede de justiça que nós devemos ter em relação à justiça social? Na maior parte das vezes, meus irmãos, nós caminhamos essa vida como se os problemas do mundo não tivessem nada a ver conosco. Nada. Como se não fosse assunto da igreja.
não é problema nosso. Contanto que eu tenha a minha liberdade de sair da minha casa no domingo de manhã, vir ao culto, vir celebrar a Deus, participar da ceia, me alegrar com os meus irmãos, desde que essa liberdade me esteja assegurada, os problemas da sociedade, eu não tenho nada a ver com isso. Na maioria das vezes, nós agimos assim. Mas há uma outra justiça. Há uma outra justiça, essa sim, inequívoca, perfeita, isenta de falhas. A justiça final, o juízo divino. A nossa fome e sede de justiça também precisa contemplar, ansiar, desejar, pelo dia em que haverá a manifestação final da justiça do nosso Deus, o dia em que Ele há de julgar vivos e mortos, o dia em que as pessoas comparecerão perante o trono do Altíssimo e prestarão conta das suas obras. O escritor de Eclesiastes diz que naquele dia as nossas obras virão à luz, quer sejam boas, quer sejam más, até aquelas que estão escondidas. Nós estamos falando do dia em que o justo juiz, aquele que diante dele ninguém pode se esconder, há de julgar todas as coisas. Sim, devemos ansiar por essa justiça, porque a justiça divina não falha, a justiça divina é perfeita, por isso eu devo ter fome e sede dessa justiça. Pastor, aqui na terra, a justiça dos homens, ela é imperfeita, é verdade que é imperfeita, mas também é verdade que pode ser melhor do que é. É verdade que pode ser melhor do que é. Também é verdade que eu posso agir de maneira mais justa do que eu tenho agido, de que eu posso ser mais santo em relação à minha vida, de que eu posso ser mais justo na relação com os meus irmãos, na relação com o próximo. Mas também é verdade que a justiça de Deus um dia há de se manifestar. Nós aprendemos essa manhã, meus irmãos, que essa bem-aventurança diz respeito não a uma fome e uma sede qualquer, mas uma fome e uma sede intensa, profunda, uma fome, a fome de um desesperado por comida, senão vai morrer, a fome de um desesperado por bebida, senão vai morrer de sede, a fome e a sede de uma justiça total, completa, tanto no que diz respeito à santificação da nossa vida, uma vida mais conforme a palavra de Deus, uma fome e uma sede de justiça social, de que as relações entre os homens sejam melhores, de que a vida em sociedade seja mais igualitária. Nós vivemos numa sociedade tão desigual, meus irmãos, tão desigual. A gente falava ontem, uma conversa aqui ontem, me permita dizer isso, Max. Max um dia foi numa loja, né, com mais alguns irmãos da igreja, né? Foi ver alguns móveis. Quanto custava a mesa, Max? Só a mesa, sem cadeiras. Quanto? 50 mil reais uma mesa. 50 mil, uma mesa de jantar. É isso? Mesa de jantar, para colocar em casa. 50 mil reais, irmãos. Você pensar que tem gente assim que vai chegar ali e falar, põe 3 dessa aí para levar. Mas assim, tranquilo, sem pesar no bolso. E que ainda tem gente no nosso país
e usa um caixote de feira como mesa. Essa é a realidade na nossa nação. Nós precisamos ter fome e sede dessa justiça. A justiça que promove maior igualdade entre as pessoas. Nós precisamos pensar nisso, ter sede e fome disso. Como pessoas individuais e como um coletivo, como igreja, como corpo. Mas também precisamos ter fome e sede da justiça divina. Ela um dia há de se manifestar. Sem erros, sem nenhum equívoco. Deus julga justamente. E essa era a expectativa vivida por muitos dos nossos irmãos, e ainda hoje vivida por muitos dos nossos irmãos que vivem sob a injustiça. Que vivem em lugares onde a injustiça é ainda mais evidente do que aqui no nosso país. Homens e mulheres que clamam pela manifestação da justiça divina. Que Deus promova em mim e em você também essa fome e essa sede. Porque quem verdadeiramente tem essa fome e essa sede, o texto diz que é saciado. É saciado. Você ficará satisfeito. Você será alimentado quando tiver essa fome e essa sede. Que Deus promova isso em nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos orar. Quero sugerir que oremos da seguinte forma. Que você ore dizendo: Senhor, me ajude a ser mais santo. Me ajude a ser mais santo. Senhor, me ajude a ser mais justo na minha relação com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. Como cantamos, ou como cantamos, né? Não, hoje cantamos ou não? Estou confundindo. A começar em mim, cantamos, Como cantamos, a começar em mim quebra corações. Que comece em mim e você. Senhor, que eu possa olhar com mais atenção para as necessidades da sociedade à minha volta. Que eu possa chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. Que eu possa fazer alguma coisa, Senhor, fazer a diferença. Mas que também oremos nessa noite: Senhor, venha o teu reino. Venha a tua justiça. Aguardamos a manifestação da sua justiça. O juízo final. Porque ali teremos paz e gozo sem fim. E ali, como lembramos da música que hoje também cantamos, alguns vão sofrer, vão se espantar. Vai ser um dia de terror para os injustos. Mas um dia de alegria para os justos. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nós te agradecemos. Te agradecemos pela justiça de Cristo imputada a nós. Te agradecemos porque no Calvário Cristo levou sobre si os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. Obrigado porque estamos em paz com o Senhor por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, ó Pai, somos desafiados nessa manhã a termos fome e sede. E a tua palavra diz que quem tem fome e sede, na medida proposta pelo texto,
encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Fome e sede de justiça. Fome e sede de santificação, de uma justiça própria, no sentido de que a santificação é algo que nós devemos buscar, que também depende de nós. Nós não seremos condenados, já estamos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. Por isso, ó Pai, dá-nos essa fome e essa sede, esse desejo realmente pulsante de uma vida santa, uma vida separada, uma vida pura. Dá-nos também, ó Deus, o desejo de não apenas ver, sonhar com uma sociedade melhor, mas um desejo que nos mova à ação, ao engajamento, porque nós temos algo a fazer. Incomoda-nos, ó Deus, de tal maneira que sejamos instrumentos do Senhor na propagação da justiça que tanto carece a nossa sociedade, o nosso povo. Usa-nos como instrumentos de justiça em meio a uma sociedade tão injusta. Por favor, ó Deus, não permita que nós sejamos instrumentos de injustiça. Não, Senhor. Mas mova o nosso coração. Dá-nos essa fome e essa sede por um mundo mais igual, por relações humanas mais cordiais, pautadas no amor, no respeito. Por favor, Senhor. E finalmente, ó Pai, não nos deixes esquecer que há um juízo predito, há uma justiça divina que está anunciada nas Escrituras, e nós desejamos, ó Pai, que esse dia chegue. Aguardamos, ó Pai, a manifestação do Senhor, a manifestação dos céus, daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que há de julgar vivos e mortos na manifestação do seu reino. Que dia glorioso esse será, Senhor. O dia da justiça do nosso Deus. Obrigado, ó Pai, porque não seremos condenados. Não somos condenados. Fomos justificados em Cristo. Aguardamos o dia, ó Pai, em que novos céus e nova terra, onde habita a justiça, serão a nossa morada. Morada eterna. Aguardamos esse dia. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca perdermos essa esperança. Que essa verdade seja sempre diante de nós. Oramos então, ó Pai, pedindo que nos dê esta fome e esta sede. Em nome de Jesus. Amém e amém.